Hoje nós temos mais uma escolha, onde casais, pessoas solteiras, idosos, optam por manter em suas residências os animais. Quem aqui gosta de cachorro, tem cachorro em casa? É algo para a gente pensar. Porque cada vez mais o número de casais que optam por ter filhos, 2, cai para 1, e agora a opção é 0. E não vamos optar por pessoas, vamos optar pelos animais. Não estou desmerecendo os animais irracionais, sei que eles são amorosos, maravilhosos. A gente chega em casa, eles fazem carinho, enfim. E aí é um cenário para a gente pensar que um dos grandes desafios de gestão na logística é lidar com gente. Quem concorda comigo? Você coloca um sistema, né? Você traz a logística reversa, você investe em tecnologia, aí vem o jovem da área de rede, implementa um sistema e o rapaz cochilou e esqueceu de lançar a senha. Acabou o teu trabalho. Ou ele boicotou, ou ele esqueceu porque ele esqueceu, ou ele esqueceu porque está desmotivado, enfim. Esse é o meu desafio, é o nosso desafio, que é lidar com gente. A gente precisa de gente até então. Não chegou nada no sentido que os animais já podem estar nas empresas fazendo trabalho. Por enquanto, a gente ainda precisa de gente. E com todo respeito aos animais. E aí, nós, seres humanos, vivemos um cenário. Está aqui a frase do Alvin Toffler, que é autor do livro A Terceira Onda. A gente fala muito da era da informação. Hoje a gente tem acesso com um clique. No telefone, no computador, nos tablets, a gente tem acesso ao que a gente precisa e ao que a gente necessita. Só que com um problema, que é a desincronização. A tecnologia ela se move a 100 km por hora, os negócios a 80, o governo a 40 e a educação a 20. Mas como assim a educação se move a 20 km por hora? A afirmação aqui do Alvin Toffler, no livro dele. Se a gente tem acesso à informação, não faz sentido. Hã? Se a gente tem acesso à informação. E aí, me ajuda aqui, Moura? Passa para mim, por favor. E aí, qual é o nosso cenário hoje em termos de mercado? Eu trouxe aqui para vocês um aperitivo de uma pesquisa feita recentemente pela IBM, onde ela entrevistou no mundo inteiro mais de 1.000 executivos de negócios de empresas de diversos segmentos, sobre como eles enxergam como estariam as empresas do futuro. Qual é o cenário e como essas empresas estão. E aí, para a gente da logística, essa informação é importante, porque nós estamos falando aqui de empresas de diversos segmentos, público e privado, que serão nossos clientes. São com eles que nós vamos lidar. E olha esse cenário. Estamos lutando para sobreviver hoje. Quem concorda? Não estou falando lutando para viver. Viver é diferente de sobreviver. Concordam? Esses cenários de faca aí no metrô, né? Violência aumentando. Não é um cenário muito positivo, mas estamos sobrevivendo. O ritmo das mudanças é drástico. Os clientes estão cada vez mais radicais. Concordam? Sim ou não? Sim? Então, ótimo. Além de radicais, com as mudanças, eles são mais exigentes. E isso, para a gente, deve ser visto como algo positivo. Porque com a exigência, nós precisamos nos diferenciar. É assim ou isso incomoda um pouco? A concorrência ela pode ser positiva. Ela só é destrutiva quando, né, ela vem de uma forma não muito legal, de uma forma não muito honesta. Mas a concorrência ela é um bem necessário. A competição ela é um bem necessário. E aí, dentro dessa pesquisa, eu trouxe assim, só alguns aperitivos do que esses CIOs colocaram, né, como pontos importantes. Precisamos de grandes inovações. E o nosso modelo corporativo precisa ser cada vez mais colaborativo. Aí voltamos para os seres humanos. Ou seja, precisamos saber conviver, precisamos aprender a conviver, precisamos aprender a se respeitar, precisamos aprender a ter limite, mesmo num cenário onde estamos sobrevivendo. Certo? Passa, por favor. Opa, foi muito. E aí, pessoal, todos já estão com seus balõezinhos, Sandro? Todos receberam? Em São Paulo é bexiga, né? Não é balão. Todos? Ótimo. E aí, considerando este cenário das empresas no futuro, do futuro, e até do nosso presente, porque essa pesquisa tem 2 anos,
As empresas estão buscando mudanças e oportunidade em se diferenciar. Elas estão tentando mudar rapidamente, mas tem que mudar com sucesso. O modelo precisa ser colaborativo, participativo, né? Os clientes estão exigentes, a gente não pode só ser reativo, a gente precisa ter proatividade para moldar e liderar. Percebe? Eu estou falando aqui, eu chego até a ficar cansada. É tanta exigência para a gente no dia a dia. Quem consegue dormir uma noite mais de 4, 5 ou 6 horas? Quem dorme mais de 4 horas por noite aqui, por favor? 5. 6. 7. Ninguém. Percebe essa desincronização? Assim, com todo respeito à tecnologia, ela veio, né? Mas a gente está trabalhando mais, como é que pode isso? Era para trabalhar um pouquinho menos. Mas a gente está dormindo menos, porque a gente tem muita informação e a gente precisa de tempo para ler tudo que está disponível, ter cuidado para não viralizar besteira, né? Não sei se vocês viram recentemente a campanha do Boticário, que foi polêmica, vocês souberam disso? Do Dia dos Namorados. E a parada gay que teve em São Paulo, souberam dessa parada gay que teve? Eu estou trazendo esse exemplo. Porque nas redes sociais tinham imagens, não sei se vocês viram isso, né, de alguns ativistas crucificados. Vocês sabiam que isso era mentira? Essas imagens foram manipuladas, eram imagens da Europa e não de São Paulo? Pois é, mas a gente não tem tempo de pesquisar e a gente replica informação. E aí, alguns não gostaram, né? Tá uma polêmica. Mas tem uma polêmica. Enfim, a gente tem acesso à informação, o nosso tempo está cada vez mais escasso, mesmo a gente tendo acesso à informação, e aí a gente precisa cada vez mais trabalhar determinadas competências, e aí eu trouxe 7 competências para a gente desenvolver aqui já com esse balão, que são as seguintes. Inovação, porque se eu estou num mercado que tem mudanças radicais e drásticas, eu preciso ser criativo e inovar. Concordam, sim ou não? Vocês podem discordar, tá, gente? Comigo, não tem nenhum problema, não. Aqui é para trocar. Eu preciso diferenciar. Logo, eu devo ter uma tendência a gostar de aprender com frequência. Concordam? Aprender, desaprender, reaprender, inovar, ser criativo. Eu preciso ter equilíbrio emocional. Dormindo 4 horas por noite. Rivotril é um dos remédios mais vendidos. Não sei se vocês sabem disso. Contra a ansiedade, né? Não precisa dizer quem toma, por favor, tá? Não precisa. A yoga ajuda a caminhar na praia, mas a gente não tem tempo. Rivotril mais rápido, né? Nada contra não, tá, gente? Eu acho que tem situações que a gente precisa, porque é um paliativo. Mas vamos lá. Eu preciso ter equilíbrio emocional nesse cenário. Ansiedade é o mal da humanidade. Ou bem, não sei. Eu preciso dominar as relações interpessoais. Porque eu vou conviver com clientes num mundo global. Vou explicar para vocês o conceito de cada uma dessas competências, tá? Saber inovar. Olha, se você vai segunda-feira trabalhar num ambiente como esse, olha que beleza. É a base, o escritório, Facebook e Google. Uma das melhores empresas para se trabalhar, né? Por que será? Inovação. Eu preciso saber pensar fora da caixa, porque eu vou lidar com diversidade. Eu vou lidar com pessoas com uma cabeça, com uma mente, com um sentimento muito diferente do meu. E para isso eu preciso ter um pouco mais de criatividade, para isso eu preciso saber inovar. Porque com isso eu busco novos caminhos, novas possibilidades e alternativas. Enche a sua bola. Alternativas no ambiente de trabalho. Aí a pergunta que fica para vocês somente pensar. Como que eu posso inovar para que a minha segunda-feira, 6 horas da manhã, eu esteja cheio de fôlego e de gás e que eu comece a olhar o trabalho não como um sofrimento, mas como uma coisa boa na minha vida? Só joguei a pergunta, tá? Esse é o primeiro desafio. Próximo slide. 2. Olha que interessante, isso é uma propaganda, se não me engano, no Reino Unido, que a vida, o que está aqui em inglês, né? Também não sou tão boa assim, se eu estiver traduzindo errado, quem é bom em inglês me corrige. A vida é curta para o trabalho errado.
A vida é curta para o trabalho errado. Porque a maior parte da vida da gente, a gente passa trabalhando. Não vou fazer conta aqui com vocês vão ficar deprimidos, porque a imagem que a gente tem do trabalho ainda não é uma imagem muito positiva. Isso é histórico. Mas, em média, considerando 40, 50, 60 horas por semana, você passou a maior parte da sua vida trabalhando. E com essa nova legislação para aposentadoria, não é isso? Essa conta doida, vamos chegar a Matusalém e não vamos nos aposentar. Mas isso é outra história. E aí, o que é esse interesse pelo aprendizado contínuo? Mais uma frase aqui do Alvin Toffler, eu gosto da ideia dele, do livro A Terceira Onda. O que é o analfabeto hoje no século XXI? Não é aquele que não sabe ler e escrever, é aquele que não é capaz ou não está disposto a aprender, desaprender e reaprender. Qual a oportunidade que a gente se dá para ouvir uma opinião diferente da nossa e utilizar essa ideia divergente para dar uma solução? O quanto que a gente está disposto a isso, a ouvir algo que é muito diferente da sua forma de pensar e a gente fica dentro da caixinha, né? E aquilo é minha verdade, aquilo é o correto, aquilo é o melhor. Só que na empresa, na logística, os meus clientes, a mentalidade, os valores são diferentes do meu. Então, eu preciso o quê? Estar disposto a ter esse aprendizado contínuo. A abrir a minha mente para pensar fora da caixinha. Concordam? Sim ou não? Quem faz isso? Ninguém. Ninguém? Esse silêncio, que a falta de resposta também é uma resposta, né? Psicólogo tem essas manias, a gente interpreta tudo. Dizem que o silêncio é uma forma também de... Quem cala, consente, não é isso? Ou não? Varia. Concordam, então, sobre isso? Próximo slide, por favor. Equilíbrio emocional. Terceira competência. Vocês estão prestando bastante atenção? Eu estou na terceira competência. Eu não falei isso, faltou um planejamento meu. É preciso que vocês absorvam bem o que eu estou falando sobre cada uma dessas competências, porque o final do exercício com essa bola, vocês vão escolher uma delas aqui, tá? Uma dessas 7, que você identifica estar faltando, ou você identifica que seria bacana você melhorar. Dessas 7, qual delas, escolha só uma, tá? Por favor, não precisa falar. Você vai ouvir cada uma delas e vai pensar, dessas 7, qual delas eu realmente deveria dar um foco para me manter mais atualizado com o que se espera hoje em termos de perfil para lidar com pessoas. E volto a dizer, apesar da estatística do IBGE, dos cãezinhos e dos gatinhos estarem mais convivendo nas casas do que as crianças, a gente ainda precisa dos seres humanos para no mercado de trabalho. A não ser que a tecnologia invente outras novidades a ponto da gente reduzir mais e mais e mais a necessidade de seres humanos. Não sei se a gente chega a isso em 10, 20 anos. O que vocês acham? O que vocês acham? Até mudem, né? Mas a gente precisa de gente. Que as coisas mudem. Mas, por enquanto, o nosso cenário precisamos de gente. E aí, bom, ficou claro que dentro das 7 vocês vão escolher uma. Mas essa uma essa eu gostaria de melhorar. Ou essa tá ruim demais comigo, tá? Equilíbrio emocional. Tá aqui uma cena de um tsunami, né? Eu preciso saber administrar um pouco mais as minhas emoções, porque eu vou lidar com gente e preciso tomar decisões. Se eu tenho pavio curto, exemplo, se a minha tolerância à frustração ela é baixa, se eu fico chateadinho, mas até onde isso pode me prejudicar? Na minha imagem profissional, na minha capacidade de lidar com gente, o meu equilíbrio. Não vale falar, mas eu tomo Rivotril. Não, aí não. Eu estou falando limpinho, limpinho, limpinho. Não estou dizendo que quem toma Rivotril é sujinho, sujinho, sujinho. Mas assim, zero, sem nada. No máximo, você vai jogar um futebol, toma aquela cervejinha socialmente. Não é de segunda a segunda, né? Não é isso. Nós estamos falando de paliativos e recursos que a gente utiliza para dar uma relaxada. Cada um tem aquele seu ponto que traz o equilíbrio.
Eu preciso entender que eu não sei quando eu terei uma surpresa na vida. A gente cada vez mais sabe que a certeza que nós temos é que a gente não tem controle. Vou dar um exemplo para vocês hoje comigo. Eu trabalho de manhã numa outra instituição, como educadora. E aí eu planejei, falei, bom, vou sair 10 horas, vou em casa, moro na Tijuca. Eu saí às 10. Desse local à minha casa, 6 quilômetros. 10h30 da manhã. Eu cheguei a 6 quilômetros da minha casa às 11. Eu fiz um planejamento, mas deu errado. Eu queria chegar cedo, dar uma relaxada, né? Buscar meu ponto de equilíbrio e tal, e não consegui. Ou seja, são surpresas. Nesse mesmo caminho hoje, ao ir para o trabalho, eu vejo uma, não sei se o correto é uma carreta ou um caminhão de combustível, me corrijam se eu estiver errado. Ele tombou e tinha combustível espalhado por dentro de todo o túnel Noel Rosa. Eu falei, gente, a parte de qualidade, controle de segurança, ele deveria, sei lá, jogar alguma coisa por cima. Mas aquele tá, e os carros passando. E aí eu descobri por que ninguém passava do Noel Rosa, né, para cá. Porque tinha uma carreta tombada com combustível e ele tinha espalhado pelo menos até a metade do túnel. Risco de segurança, de acidente, total. Percebe? A gente não tem controle. A gente precisa saber conviver com isso. Eu costumo dizer que na vida a gente tem duas certezas. Estamos vivos e vamos morrer. Certeza absoluta, total e restrita. Matusalém, não. Duas certezas. E o resto a gente não tem controle, a gente precisa saber lidar com isso. Então, qual é a proposta? Eu não sei o que vai perturbar a minha história. Você está numa empresa muito bem, de repente o teu gestor vai embora. Entra outro e ele traz a equipe dele. Como é que você se reinventa? Como é que a tua rede de network, caso esse gestor diga, meu querido, você é muito bacana, mas assim, poxa, foi muito bom, tá? Obrigada, tá? E seria bacana você trabalhar seu currículo, porque isso se for dessa forma, que nem sempre é assim, né? A gente passa por situações inusitadas. Todo tipo de gente, todo perfil de gente. E aí, por que eu preciso buscar o meu equilíbrio? Porque senão dá ruim. A gente começa a pifar. Eu gosto desse silêncio porque me dá a impressão que vocês estão refletindo, sabe? Nossa, vou sair dessa palestra transformado. Então é isso, é um equilíbrio. O criador do LinkedIn, né, fala sobre essa questão da surpresa, da falta de controle, do novo. Sinceramente, vou fazer uma pergunta e peço que, por gentileza, me ajudem respondendo, não fiquem em silêncio. Vocês viram que eu fui bem indutiva, né? Quem aqui lida bem com surpresa? Ninguém? Vou perguntar de novo. Quem aqui lida razoavelmente bem com as surpresas da vida? É aquele cenário assim, você está num momento delicado da sua empresa, você vai ter uma reunião com o teu gestor, com o teu chefe ou com o cliente, você passa por isso que eu passei, está dentro do túnel, o telefone não pega, você está em cima do horário e está no risco de perder o cliente. Aí vai dizer, é muito azar, né? O cara lá de cima não me ajudou. Como a gente lida com a surpresa, com o inevitável, com aquilo que a gente não controla? Qual é o meu equilíbrio emocional para eu administrar positivamente as minhas emoções? E essa é a terceira competência, ok? Vamos para a quarta competência? Visão global. Ó, que bonito. Isso é fácil. Isso é fácil. Pulou? Opa, quarta. 4. Tá, visão global. Tá vendo a surpresa? Foi um teste. Tem a quarta, sim. Tá? Tem a quarta, sim. Mas vamos lá. A quarta, ou quinta, tem que ter 7. Viu? Falando da surpresa, o universo conspira para dar uma ajuda. Fiquei até vermelha agora. O que é isso? O livro da Linda Grayton, que ela fala o futuro do trabalho. Aquele modelo bonitinho, 20 anos numa empresa, papapá, né? Estabilidade, papapá. Trabalhar de 8 às 6. Olha que luxo, trabalhar de 8 às 6. Quem consegue trabalhar todos os dias de 8 às 6? Só ela. Mais alguém?
Alguém trabalha mais de 9, 10 horas por dia? Ou era da informação, né? É a era dos excessos. E dá-lhe Rivotril. Mas vamos lá. Gente, eu não tenho nada contra, não. Por favor, quem toma não fica chateado. Ele é um bem necessário, por favor. Mas vamos lá. O que ela diz? Esse cenário esquece. Pô, mas home office, muitas das vezes você trabalha muito mais. Não, eu vou montar meu negócio, vai trabalhar 3 vezes mais. Mas, se você inova e vê o trabalho de uma forma bacana, o trabalho não é a coisa árdua da minha vida. O trabalho é algo que eu realmente faço porque eu gosto. Sou razoavelmente bem remunerado. Quem é bem remunerado aqui, gente? Tá. Bom. Vamos trabalhar com pessoas que não conhecemos bem. Vamos ter que trabalhar com gente que eu não engulo. Não tem isso no dia a dia do trabalho? Volta lá para o equilíbrio. Visão global, eu vou lidar com todo tipo de gente, todo perfil. O cara estressado, o cara bacana, a pessoa sentimental, a pessoa pavio curto, o chefe raivoso, o chefe que não é justo, o chefe que é justo. E vamos sobrevivendo. Lembra lá da sobrevivência? Vamos sobrevivendo. Mas a gente precisa desses recursos. Ok? Próxima competência. Conhecimento tecnológico e de novas tendências. Bom, aqui, considerando, né, a avalanche de mudanças, a avalanche de ajustes que a gente precisa conviver para sobreviver no mercado, é razoável, é necessário que a gente tenha uma relação saudável com a tecnologia e com as coisas que chegam, com as tendências que chegam. Eu fico pensando o seguinte, né? Se hoje, se o IBGE não tiver errado, porque às vezes eles erram também, né? Mas enfim, se esses números do IBGE estão certos, significa que negócios na área de pet shops vão bombar, né? Eu tenho mais cães do que crianças. Já estão bombando, né? Vão bombar cada vez mais. Então, eu preciso estar antenado com o que está acontecendo. Eu preciso estar aberto, disposto a me relacionar com as novas tecnologias. Ok? Próxima competência. Pulou? Foi? Não foi? É interessante que as falhas estão acontecendo justamente com os slides, né? O universo é bacana, né? A gente falou de surpresa, veio a surpresa. A gente falou de tecnologia, ela congelou. Percebe que isso só comprova que o que estamos falando aqui é fato. Não passou? Automotivação. Automotivação. Eu não sei se vocês pararam para pensar, observar o seguinte, mas espera aí, motivação já não é uma coisa que vem de dentro? É que muitos de nós imaginam o seguinte, pô, fulano não tá, o funcionário que trabalha comigo não está motivado. Ele não está motivado porque ele precisa de um estímulo, porque ele precisa de uma empresa que valorize, o que ele precisa. Para! É claro que o estímulo é importante, o investimento, o relacionamento, uma empresa com bom clima, tudo isso é no mínimo saudável para a gente sentir a vontade para permanecer numa empresa. Mas se você já tem uma tendência a ser mais tristinho, mais deprimido, por mais que a empresa faça por você, não vai funcionar. Então, a busca da automotivação é essa coisa de dentro para fora. O que eu faço no meu dia a dia? Claro, gente, vamos lá. Existe uma questão básica que a gente não pode deixar de falar, que é o seguinte. Se você passa hoje por um momento delicado, familiar, financeiro, é razoável que você fique triste, tá? É no mínimo coerente. Vou ficar alegre que o fulano está doente? Para. Precisa ver o que está acontecendo contigo. Agora, está tudo fluindo dentro de algo, dentro de uma razoabilidade. Então, eu preciso, no meu dia a dia, buscar essa energia, esse fôlego, essa vitalidade para acordar no dia seguinte e pensando que o dia de hoje que seja melhor do que o de ontem. Tá? E aí, qual é a tarefa de vocês? Pensaram nas competências? Qual delas é aquela que você precisa melhorar? Falta uma, né? Faz uma gentileza para mim, volta no slide 3, por favor. Que pulou? Não, próximo, vai. Vai mais para o início, desculpa. Vai. Aí. Inovação, aprendizado, equilíbrio, relacionamento interpessoal. Foi esse que acho que não passou.
tá? E aí o relacionamento é lidar com diversidade. Sou funcionário do Boticário. Brincadeira. Brincadeira. Por que eu trouxe esse exemplo, né? Como eu lido com a diversidade? Meu cliente, eu preciso vender, eu preciso trabalhar, eu preciso, né, dar resultado. Como eu lido com essa diferença? Eu não concordo, ou eu acho que para mim não é bacana, ou eu acho que eu não faria. Ok, mas o que é bom para mim pode não ser bom para o outro. Qual é a minha flexibilidade para respeitar diferenças? Porque se eu tenho dificuldade, eu comprometo a minha capacidade de se relacionar. Como eu lido com pessoas com diferença cultural muito grande que a minha? Como eu lido com pessoas de classe social muito diferente que a minha? Ou tão alta, ou muito baixa? Como eu consigo, por exemplo, vender uma ideia para o meu diretor, para o meu chefe? Mas meu diretor, como que eu vou falar para ele que eu não concordo? Ele tem o poder de me mandar embora. Como eu lido com o poder? Como eu permito ser respeitado? É quase uma terapia isso agora, né? Vamos acelerar. Então, olha só, essa capacidade de dominar o relacionamento interpessoal é o quanto que eu lido com a diversidade, o quanto que eu convivo com diferenças, o quanto que eu respeito. E respeito tem a ver com aceitação, tá? Esse papo, eu não aceito, mas eu respeito. Não bate. Se você respeita, você aceita a condição do outro, seja ela qual for. E ele é seu cliente. Ai, meu Deus. Aí a gente aceita, né? Aí é fácil. Mas não deveria ser assim. Porque eu costumo dizer o seguinte, o corpo fala antes da palavra. E aí você faz aquela cara, claro que eu aceito. Sim, aham. O corpo fala antes que a palavra. Aquele aperto de mão, né? Muito prazer, parece que está morrendo. Cadê a tua vitalidade? Muito prazer, eu sou Rejane, psicóloga. Também não aperto a mão dele, né? Por que tanta agressividade? Então o corpo da gente fala. Aquele cliente, você fala, ai, não vem. Ai, querida, tudo bem? Tudo bem? E aquele abraço, levanta aqui. Eu acho engraçado que ele entender porque que os homens se abraçam assim, né? Parece uma coisa meio religiosa, né? Saravá, né? Eu estava observando eles tirando fotos, rapaz. Fica em pé aqui de novo. Parece medo de alguma coisa. Tô brincando, tá? Tirando foto. Quem não abraça, pô? Opa. Porque é homem. Vamos. Segue pro penúltimo slide, por favor. Temos mais quanto tempo? Mais 1h30? 10 minutos, gente. Olha, eu tô boa na logística, hein, amor? Aqui, para aqui. Definiram qual competência? Querem falar? Não, né? Você quer? Só fala rapidinho. A gente tem 10 minutos. A 2? Não me lembro. Alguém mais? Arrisca? Equilíbrio. Reima, equilíbrio. Essa é realmente... A minha tecnologia. Eu fiquei, Mora, como é que eu aperto aqui? Não sei. Quem mais? Os rapazes quase não falam. Automotivação. Sem Rivotril. Quem mais? Relacionamento. Então vamos lá. Pensou? Vai estourar essa bola, calma. Todos juntos, pra frente, Brasil, salve a seleção. Todos juntos. Pensando o seguinte, eu tô quebrando um paradigma porque eu preciso dar foco nisso. Se eu preciso melhorar isso, eu vou estourar e vou pro mundo. Pra poder melhorar uma das 7. Não vale as 7, senão teriam que ser 7 bolas. Vou estourar porque é esse foco que eu vou dar hoje pra frente pra melhorar, ok? Vamos lá. Quero ver quem não conseguir estourar já começa mal. Filmou? Ficou bom, hein? Ficou bom. Alguém... Ela não estoura... Ah... Estoura para... Ajuda ela. Ó, colaboração. Estoura para ela. Alguém... Ó, tá vendo? Pessoal escondendo. Bola não dá para esconder. Já botar na barriga. Alguém mais não estourou? Guardem isso com vocês, porque é uma quebra de paradigma. É aquilo que você precisa melhorar. E aí a gente tem que investir.
Porque senão, ó, piloto automático funciona nos aviões, né? Tem carro com piloto automático, não no Brasil, né? Carro brasileiro. Pessoal da logística, me ajuda? Tem carro, certo? Com piloto automático, não no Brasil. Eu já vi um, fiquei fascinada, que ele manobra para você, estaciona, eu sou horrível para estacionar carro. Se você não cria um foco, você não tem um propósito e você vive no piloto automático. Que não é o caso de vocês que estouraram a bola agora. E aí, próximo slide. Quem lê para mim? A primeira nuvem da esquerda. Calma. Mudança é o processo no qual o futuro invade nossas vidas. Quem lê a outra? O pessoal lá de trás está muito tímido. Vai. A nuvem da direita. O futuro é construído pelas decisões. Eu não consigo. O problema é... Então, vamos passar aqui. O problema das 7 competências dele é a falta de ó. Você pode ajudar? Posso sentar. A segunda nuvem da direita. O futuro é construído pelas decisões diárias, inconstantes, imutáveis. E cada evento influencia os outros. Então, olha só. Propositadamente, eu coloquei uma imagem norte, sul, leste, oeste. Foco. Qual é a direção que eu vou seguir? Qual o propósito? Se eu preciso melhorar uma das 7 competências, é nessa que eu vou me basear para ampliar a minha capacidade de sobreviver e sair da sobrevivência para poder viver com mais tranquilidade. E aí sim, eu me relaciono melhor com os meus clientes internos, com o meu cliente externo, porque eu estou antenado com as propostas, né, desse estudo que eu trouxe para vocês, resumido, das principais competências do profissional que lida com pessoas, principalmente na área de logística. E esses são os clientes que vocês vão ter pela frente. E aí, se você não faz isso, se você não tem uma estratégia e não define o seu foco, tá aqui, ó. Ou temos uma estratégia, ou fazemos parte da estratégia de alguém. E aí você é o famoso pagode do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Ok? Então, gente, o que eu trouxe aqui para vocês... É pena que o tempo é curto, né, amor? Eu queria ficar mais. O Moura tá ali, 5 minutos. 3 minutos. 2. Eu não me preparei para essa competência da derrota, né? Gente, então vamos lá. Fiquem com esse norte. Tá valendo? Gostaram? Quem disser que não também, se for aluno do Moura, a gente dá 0 no fechamento das provas. Definir o foco, definir a competência e levem isso com vocês. Se você não define uma estratégia, certamente você vai fazer parte do plano de alguém, não do seu. Bonito isso, né? Gostaram? Ok? Muito obrigada. Espero que tenham realmente gostado de coração, tá bom?